Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que bom estarmos com saúde e assim tendo o privilégio de buscar a face do Senhor nosso Deus. Mesmo alguns que não estão nesse momento passando por um momento de saúde, mas ainda assim a fidelidade de Deus tem se movido na vida de cada um de nós. Eu estou aqui na igreja nesse momento e fazendo uma leitura bíblica e vi algo aqui interessante em 1 Samuel, no capítulo 18, no versículo... A partir do versículo 6, que diz assim: Sucedeu, porém, que, vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíam ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. E as mulheres se alegravam e cantavam alternadamente, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então, Saul se indignou muito, pois estas palavras lhes desagradaram em extremo. E ele disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, o que lhes falta, senão o reino? E daquele dia em diante, Saul não via mais a Davi com bons olhos. E no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: Encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, infelizmente, quando nós não honramos aquele a quem Deus honra, nós ficamos desprotegidos. E sabe, quando nós não honramos, automaticamente nós desonramos. E Deus nos ensina aqui um princípio muito importante no reino de Deus, que é o princípio da honra. Temos que honrar a Deus, que amar a Deus acima de todas as coisas. Quando nós não honramos a Deus, nós acabamos por desonrá-lo. E quando nós desonramos a Deus, nós ficamos suscetíveis aos ataques do inimigo. Mas não é apenas honrar a Deus. Temos que honrar aqueles que Deus tem honrado, aqueles que Deus tem levantado. Será que você tem honrado sua esposa, seu esposo, os seus filhos, seus pais, as autoridades constituídas? Sabe, está escrito em Romanos no capítulo 13 que toda autoridade que foi constituída pelo próprio Deus. E às vezes, por desonrar aqueles que Deus levantou sobre a nossa vida, nós ficamos perturbados e concedemos brechas para demônios nos oprimir. Foi o que aconteceu aqui com Saul. Deus já havia rejeitado Saul, porque Saul não havia honrado a Deus. Deus havia dado uma palavra para Saul através do profeta Samuel, disse: olha, vocês vão entrar, vão matar todos aqueles que estão dentro desta cidade, todos aqueles que Deus mandou exterminar, desde das crianças, desde daqueles que Deus havia reprovado, os filisteus. Não vão deixar nada com vida na terra dos filisteus. E Saul, então, ele peca porque ele deixa, então, de guardar o mandamento de Deus, em 1 Samuel, no capítulo 13. Sabe, quando nós deixamos de ouvir a Deus e aqueles que Deus levanta sobre a nossa vida, nós deixamos de ter confirmado a nossa família, o nosso reino nessa terra, aquilo que Deus tem para nós, o nosso ministério. E Deus, então, aqui no capítulo 13, ele diz, no versículo 13,
Então disse Samuel a Saul: procedeste loucamente em não guardar o mandamento do Senhor teu Deus, que te ordenou, pois teria ele agora confirmado o teu reino. Pois agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrade, e já lhe ordenou para que seja príncipe sobre o teu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor ordenou. Deus então envia Samuel para ungir Davi na casa de Jessé. E Deus começa agora a honrar a Davi e usar a Davi para abençoar o povo de Israel. Mas Saul, ele, com ciúmes, ele começa agora a se levantar contra o ungido de Deus. E Deus então, mediante a postura de Saul, permite com que Saul fique à mercê de demônios, e agora atormentado ele tenta se levantar e matar Davi, encravando-o na parede com uma lança. Sabe, nós nem sempre temos aquilo que nós queremos, mas sempre nós temos aquilo que precisamos, e da parte de Deus recebemos aquilo que Deus sabe que precisamos. Nem sempre eu tive os líderes espirituais sobre a minha vida que eu desejei ter, mas sempre Deus colocou os líderes que foram precisos para me tratar e para trabalhar na minha vida. Graças a Deus eu sempre os honrei. Mesmo quando eu não concordava com as suas atitudes, eu deixava claro minha postura com educação, mas honrava e fazia o que era preciso ser feito. Infelizmente, existem muitas pessoas nas igrejas que estão sendo atormentadas por demônios porque desonram sua liderança. Porque viram as costas sem dar nem satisfação. Quando chegam para congregar, conversam com a liderança, conversam com o pastor, conversam com o líder do ministério, promete honrar, promete obedecer enquanto a liderança for fiel à palavra de Deus, mas quando, ou por algum motivo, ou por alguma circunstância, ficam desiludidos com seu pastor, com seu líder de ministério, viram as costas e não dão nenhuma satisfação. E com isso abrem brechas porque estão desonrando aqueles que Deus levantou sobre a sua vida. É uma passagem muito clara. Deus havia rejeitado Saul e ungido Davi. E Saul agora se levanta contra Davi, o ungido de Deus. E por ter se levantado contra Davi, ele passa agora a ser atormentado por demônios, ainda que Deus use Davi ao dedilhar a harpa para trazer libertação e para trazer paz ao coração de Saul. Saul se levanta para matar o ungido de Deus. Tomemos cuidado com aqueles que Deus colocou como liderança na nossa cidade, com aqueles que Deus colocou como liderança sobre a nossa nação, sobre a nossa vida, na empresa que trabalhamos, na escola que estudamos, na igreja que congregamos. Não estou legislando na minha própria causa, porque eu também tenho uma liderança sobre a minha vida. Eu também tenho um discipulador, eu também tenho um conselho que legisla sobre a minha vida na igreja onde eu sou pastor. Mas como tem sido minha postura em relação a eles? Eu tenho desonrado eles com a minha boca, com a minha postura, ou eu tenho lavado os pés deles com as minhas lágrimas, com as minhas orações, com os meus jejuns? Como você tem sido com a sua liderança espiritual? Como você tem sido com a sua liderança secular? Como você tem sido em relação à liderança à sua cidade? É o momento em que nós temos um decreto para nos guardar e para ficar em lockdown, em isolamento. É o momento onde existe um toque de recolher. Será que eu tenho obedecido? Porque se eu não obedeço à liderança que Deus colocou sobre a minha vida, que eu vejo, como eu vou afirmar que eu obedeço a Deus que eu não vejo? Pense nisso. Saul, em 1 Samuel, no capítulo 18, do versículo 6 ao versículo 16, você vê claramente ele se levantando por inveja. Porque o orgulho dele foi ferido. Porque ele errou em não guardar o mandamento de Deus, e agora, porque teve o Espírito de Deus retirado dele. Claro que isso é algo que não acontece no nosso tempo.
nesse tempo do Antigo Testamento, o Espírito de Deus se movia através de algumas pessoas. Hoje não, hoje ele habita dentro de nós. E Deus não retira de nós o seu Espírito. Mas ele nos permite ser atormentado caso nós deixemos de honrar o Senhor. Porque Deus ele é fiel à sua palavra e ele não pode mentir. Tendo ele dito, ele faz. Tendo ele falado, ele executa. O diabo tem legalidade na nossa vida quando nós pecamos contra Deus, contra a palavra de Deus, contra aqueles que Deus levantou para colocar como autoridade sobre a nossa vida. Sabe, essa semana eu estive conversando com o prefeito sobre a possibilidade de ter a possibilidade de vir fazer a live até as 9 horas da noite. Ele falou, não pode, porque tem um toque de recolher a partir das 8. Eu falei, olha, eu não acho justo, mas eu vou obedecer. E nós estamos fazendo a nossa live das 18h30 em diante, até as 19h30, 19h45, para obedecer a autoridade que Deus colocou sobre a nossa vida nessa cidade que nós moramos e desenvolvemos o nosso ministério. Como que está a sua vida? Será que esse tormento todo que você tem passado não é porque você está desobedecendo a alguma autoridade que Deus colocou sobre a sua vida? Seja no âmbito secular, seja no âmbito espiritual. Eu penso que é tempo de nós, igreja brasileira, fazer um exercício de meditação, um exercício de consciência. Nós temos que olhar para dentro de nós e ver como que nós temos nos comportado diante daqueles que Deus levantou. Ainda que esse presidente não seja o candidato que você votou e que você gostaria que estivesse sobre o Brasil, mas agora ele é presidente, agora você tem que respeitar. Ainda que esse pastor que está na igreja que você congrega não é o pastor que você gostaria que estivesse, mas esse é o pastor que Deus colocou. Ainda que esse líder de célula não é o líder de célula que você gostaria, mas é esse líder de célula que Deus colocou para trabalhar no seu caráter e na sua personalidade. Então, é necessário que venhamos nos submeter àquilo que Deus tem colocado diante de nós. As circunstâncias que Deus tem criado para nos tratar, para trabalhar na nossa vida. Pense nisso. Todo esse tormento, toda essa aflição, essa angústia que, quem sabe, você esteja passando ou eu esteja passando, pode ser que nós estejamos passando porque estamos nos levantando contra aquilo ou aqueles que Deus preparou para trabalhar na nossa vida, na nossa família, no nosso caráter e nos fazer amadurecer. Pense nisso. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor sempre tem uma palavra para abençoar o nosso coração. Obrigado porque o Senhor tem nos instruído e diz que o servo tem que ser leal ao seu Senhor. Nós queremos ser leais ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo, a Ti, ó Deus Pai, Criador do céu e da terra. Queremos ser leais àqueles que o Senhor colocou, ó Deus, como autoridade sobre a nossa vida aqui nesta terra. Aquele que legisla sobre a nossa cidade, aquele que o Senhor colocou, ó Deus, para cuidar da nossa saúde, o médico, que é uma autoridade também, aquele que o Senhor colocou para cuidar da nossa espiritualidade, seja um pastor, um missionário, um obreiro, um líder de célula, um líder de ministério. Nós não queremos viver atormentados por se levantar contra os teus ungidos. Ó Pai, que o Senhor nos ensine o princípio da honra e da lealdade, para que possamos honrar e ser leais àqueles que o Senhor mesmo honra, aqueles que o Senhor mesmo tem sido leais a Ele. Ó Pai, nos ensina sermos leais em tudo. Não queremos ser desleais, como foi Geazi e ficou leproso, como foi Saul e ficou sendo atormentado por demônios. Não. Que toda deslealdade do nosso coração caia por terra. E que em tudo, ó Deus, o poder do Teu santo nome seja glorificado. É o que eu te peço, Pai. Move na nossa vida, move na nossa cidade, move na nossa igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. E que a boa mão do Senhor se levante trazendo graça, temor e tremor para o meu coração e para o teu coração. Um forte abraço. Deus te abençoe em nome de Jesus.